E aí, pessoal? Bem-vindos de volta à nossa série sobre os profetas da Bíblia. Rostos que emergem da poeira do passado. Vozes que ecoam através dos milênios, trazendo consigo mensagens de alerta e esperança. Hoje, vamos mergulhar nas palavras de homens que não tiveram medo de desafiar reis e impérios. Homens que ousaram confrontar a injustiça e clamar por mudança. Vamos explorar as mensagens de justiça e arrependimento deixadas por esses profetas corajosos. Homens que se levantaram em nome do divino para desafiar a sociedade da sua época a viver de acordo com os princípios mais elevados. No reino de Judá, em meio à instabilidade política e à desigualdade social, surge um profeta chamado Miqueias. Imagine um homem simples, um homem do povo, mas com uma mensagem poderosa que ressoava como um trovão nos corredores do poder. Miqueias não era um sacerdote de família nobre, mas um homem do campo, conectado à terra e às lutas do povo. Ele via a opressão dos pobres, a ganância dos ricos, a corrupção que corroía a sociedade de dentro para fora. E ele sabia, em seu coração, que Deus não toleraria tal injustiça para sempre. Miqueias não se calou diante da opressão. Ele ousou desafiar os líderes de Judá, os reis e os sacerdotes, lembrando-os de sua obrigação de defender os fracos e oprimidos. O que o Senhor exige de ti? Ele perguntava. Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Suas palavras eram um chamado à ação, um apelo para que a nação se voltasse para a justiça e a compaixão. Miqueias não estava interessado em rituais vazios ou em sacrifícios hipócritas. Ele queria que o povo de Judá vivesse a sua fé em cada ação, em cada decisão, em cada interação com o próximo. Que pratiques a justiça, ele clamava. Justiça para os pobres, os marginalizados, os esquecidos. Justiça que não se baseasse em privilégios ou poder, mas na igualdade e na dignidade inerentes a todos os seres humanos. E ames a misericórdia, ele continuava, pois a justiça sem misericórdia se torna fria e implacável. Miqueias entendia que a compaixão, a empatia e o perdão eram elementos essenciais para a construção de uma sociedade justa e equitativa. E finalmente andes humildemente com o teu Deus. A humildade, para Miqueias, não era sinônimo de fraqueza, mas de força moral, de reconhecimento da nossa própria falibilidade e da necessidade constante da graça divina. Era um chamado para viver em harmonia com Deus e com o próximo, reconhecendo nossa interdependência e responsabilidade mútua. A mensagem de Miqueias ressoa através dos séculos, desafiando-nos a confrontar as injustiças do nosso tempo. Ele nos lembra que a verdadeira devoção a Deus não se limita a palavras vazias ou rituais elaborados, mas se manifesta em ações concretas de justiça, compaixão e humildade. Agora, imagine um pastor, um homem simples, chamado Amós, vindo do interior, das colinas de Tecoa, um lugar distante dos palácios e templos de Israel. Amós não buscava fama ou fortuna. Ele foi compelido por uma força maior que ele mesmo, uma voz que ecoava em seu coração, a voz de Deus, convocando-o a uma missão profética. Amós não se dirigia aos reis de Judá, mas ao reino de Israel, um reino aparentemente próspero, com cidades vibrantes e mercados abundantes. Mas por trás dessa fachada de prosperidade, Amós via a podridão, a injustiça que corroía a alma da nação. Ele via os ricos esbanjando em festas extravagantes, enquanto os pobres lutavam para sobreviver. Ele via juízes sendo corrompidos, leis sendo distorcidas e a verdade sendo silenciada pelo poder do dinheiro. Ele via um povo que havia se afastado de Deus, substituindo a verdadeira fé por rituais vazios e hipocrisia religiosa. Aborreço as vossas festas religiosas, declarava Amós, com uma voz que ecoava a fúria divina. Não as suporto. Seus sermões eram como raios, cortando a complacência e a indiferença do povo.
Ele denunciava a hipocrisia dos ricos, que ofereciam sacrifícios a Deus com uma mão, enquanto oprimiam os pobres com a outra. Por acaso andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Perguntava Amós, desafiando a lógica daqueles que acreditavam poder servir a Deus e ao dinheiro. Para Amós, a verdadeira adoração não podia ser separada da justiça social. A fé não era um escudo para proteger os pecadores de suas responsabilidades, mas um chamado à ação, uma convocação para transformar o mundo de acordo com a vontade divina. Amós era implacável em sua crítica social, mas sua mensagem não era de desespero, mas de esperança. Ele acreditava que o povo de Israel ainda podia mudar seu destino, que ainda podia se arrepender de seus pecados e retornar a Deus. Mas o tempo estava se esgotando e a paciência de Deus tinha limites. Busquem-me e vivam, declarava Amós, oferecendo um caminho para a redenção. Busquem o bem e não o mal. Odeiem o mal e amem o bem e estabeleçam o juízo na porta. Para Amós, a justiça não era um conceito abstrato, mas uma prática diária, uma escolha consciente de defender os fracos, de lutar pela verdade e de viver de acordo com os princípios divinos. A mensagem de Amós ecoa através dos tempos, desafiando-nos a examinar nossas próprias vidas e a sociedade em que vivemos. Ele nos convida a questionar nossos valores, a confrontar a injustiça e a buscar a Deus não apenas em palavras, mas em ações concretas de amor, compaixão e justiça. Capítulo 3. Jonas, o profeta que tentou fugir do chamado divino. Uma figura complexa, um homem dividido entre o medo e a obediência, entre a resistência e a rendição à vontade de Deus. Sua história nos transporta para além das fronteiras de Israel, para a cidade de Nínive, a capital da poderosa Assíria, inimiga implacável do povo de Deus. Imagine a cena. Jonas recebe uma ordem inesperada, assustadora. Deus o envia a Nínive, a cidade cruel, para pregar arrependimento. Nínive, sinônimo de violência, opressão e idolatria. O coração de Jonas se enche de medo, de repulsa. Como poderia ele, um profeta de Israel, levar a mensagem de Deus para aqueles que ele considerava inimigos? E assim, Jonas foge, embarca em um navio, rumo ao extremo oposto do mundo conhecido. Ele tenta escapar da presença de Deus, da missão que lhe foi confiada. Mas Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, não o abandona. Uma tempestade se abate sobre o mar. O navio está à beira do naufrágio. E Jonas, confrontado por sua própria consciência, revela ser a causa da fúria divina. Os marinheiros, desesperados, o lançam ao mar, e Jonas é engolido por um grande peixe. Nas profundezas do oceano, em meio à escuridão e ao desespero, Jonas se encontra face a face consigo mesmo, com sua fragilidade, com sua desobediência. E ali, no ventre do peixe, ele se arrepende, clama a Deus por perdão e se coloca à disposição para cumprir a missão que havia tentado evitar. Deus, em sua infinita graça, ouve o clamor de Jonas. O peixe o vomita na praia, e Jonas, transformado pela experiência, parte para Nínive. Imagine a figura solitária de Jonas, caminhando pelas ruas movimentadas da cidade pagã, sua voz ecoando a mensagem de arrependimento, um chamado à mudança, à conversão. Para surpresa de Jonas, e talvez até mesmo para sua própria surpresa, o povo de Nínive escuta. O rei, humilhado, se veste de pano de saco, senta-se nas cinzas e decreta um jejum em toda a cidade. Ricos e pobres, poderosos e humildes, todos se arrependem de seus pecados e se voltam para Deus. Deus, vendo o arrependimento sincero dos ninivitas, suspende o castigo. Nínive, a cidade destinada à destruição, é poupada. E Jonas, o profeta relutante, aprende uma lição profunda sobre a misericórdia de Deus. Uma misericórdia que se estende além das fronteiras do seu povo, alcançando até mesmo os inimigos, os outros. A história de Jonas é um convite à reflexão sobre os limites da nossa compaixão.
sobre a amplitude do amor de Deus. É uma história que nos desafia a confrontar nossos próprios preconceitos, a reconhecer a humanidade presente em cada ser humano, independentemente de sua origem, crença ou cultura. É uma história que nos lembra que o arrependimento genuíno tem o poder de transformar corações, curar feridas e mudar o curso da história. As histórias desses profetas, apesar de terem sido escritas há milênios, ainda ressoam com uma força surpreendente nos dias de hoje. Miqueias, Amós e Jonas, cada um à sua maneira, nos lembram de que a verdadeira fé não se limita a crenças ou rituais, mas se manifesta em ações concretas. Eles nos desafiam a buscar a justiça, amar a misericórdia e caminhar humildemente com Deus em cada passo que damos. As mensagens de Miqueias, Amós e Jonas são um lembrete poderoso de que Deus valoriza a justiça, a misericórdia e o arrependimento. Como podemos aplicar esses princípios em nossas vidas hoje? Como podemos ser instrumentos de justiça e compaixão no mundo em que vivemos? Como podemos, à semelhança de Jonas, superar nossos medos e preconceitos, abrindo nossos corações para a amplitude da misericórdia divina? Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no nosso canal. Ative as notificações para acompanhar os próximos episódios desta série emocionante. Até a próxima!